O que tem hoje no DSM e outras fontes que você acha confiáveis sobre questões de sexualidade, assim? Você comentou um pouco sobre parafilia, quais são os transtornos que existem nesse mundo? O que tem ali? Bem interessante, porque quando a gente pensa na questão da parafilia, né, a gente já pensa na questão do transtorno, da doença, muito usado naquela régua moral cristã, de que tudo que foge do heteronormativo entre um homem e uma mulher reprodutivo tende-se a chamar de parafilia. A sexualidade se constituiu assim. No começo lá, quando fomos regulamentar, quando as pessoas começaram a falar sobre sexo, começou a se perguntar o que é sadio, o que não é. Vamos classificar isso aqui. Sadio é desse lado, o que for parafilia seria para algo que está à parte, né? A ideia da parafilia. Todo o resto vamos chamar de parafilia, que está à parte. E aí nisso entrou os fetiches, as parafilias. Tudo aquilo que fugir do que eu considere normal, eu vou chamar de parafilia. Só que aí o próprio DSM, ele diz que o fato da pessoa ter uma parafilia não quer dizer que ela precise de tratamento. O fato de eu ter um desejo sexual atípico não quer dizer que eu tenha um problema. Um transtorno parafílico, a ideia de uma pedofilia, por exemplo, é quando eu tenho um desejo intenso por algo que é atípico, que dure mais de 6 meses, e isso me cause sofrimento psíquico intenso ou cause prejuízos a terceiros. No caso, dificulte a capacidade da pessoa consentir aquilo. Então, por que o transtorno pedofílico é um problema que demanda tratamento? Porque envolve um desejo sexual atípico por uma figura que não tem capacidade de consentir ou de se defender. Então, hoje, muito das parafilias, elas foram saindo do DSM. O DSM ele começou com um rol muito grande de parafilias, e aí, a partir desse entendimento de que nem tudo que não é heteronormativo, não necessariamente é uma parafilia. Pode ser que isso seja só um fetiche, porque tem diferenças entre fantasia sexual, fetiche, parafilia e transtorno parafílico. Conta pra gente quais são essas diferenças. Vamos usar da oportunidade. E que as pessoas têm mania, às vezes chega um paciente assim, você tem fantasia sexual? A pessoa tá doida, jamais, Deus me livre. Fantasia sexual nada mais é que um pensamento. Eu chego aqui e pensar assim, eu tenho uma fantasia de morar numa fazenda, criar galinha. Isso é uma fantasia de cunho geral. Da mesma forma eu posso ter, nossa, que vontade de transar com uma pessoa X, que vontade de transar no carro. Isso já é uma fantasia sexual. A gente cria-se uma ideia de que fantasia sexual é uma história construída ou é uma roupa que eu uso. Fantasia é um pensamento. É um negócio, nossa, que vontade de fazer aquilo. Isso é fantasia sexual. Fetiche já é quando eu preciso de um objeto. Eu pego algo que não necessariamente tinha uma finalidade sexual, mas que eu passei a ter desejo naquilo. Por exemplo, pés. Pés não necessariamente é algo que excite todo mundo, mas algumas pessoas aprenderam a se excitar com pés. Então, eu tenho um fetiche por pés. Eu tenho uma predileção por um objeto, por uma prática ou por uma situação que me dá uma excitação sexual maior. A gente sabe como isso acontece? Como vem a desenvolver? Não. Essa especificidade de cada um? Não, já tentou-se. Cada abordagem da psicologia vai tentar dar conta. A psicanálise vai lá falar da ideia do complexo de Édipo, as neurociências vai tentar explicar ali pela via do córtex somatosensorial. Não tem evidências. Então, quando não se tem isso, a gente pensa o quê? É multifatorial. Um professor meu dizia, todos nós temos os nossos fetiches. A gente só não descobriu qual é. Todos nós vamos ter algo que de repente vai dar uma liga. E não se tem explicação. Ainda para isso que contemple tudo, né? Então o fetiche é mais nesse caminho, a ideia do pé, a galera do látex, a galera do BDSM. É um pouco mais do fetiche. O BDSM, ele é um fetiche por quê? Porque tem consentimento. Aí a gente entra na parafilia, que seria algo mais atípico. Como, por exemplo, tem uma parafilia, eu acho que o nome é dendrofilia, que é um fetiche por transar com folhas, árvores. Pode ser que eu tenha me equivocado com o nome, mas existe um fetiche que é transar com folha, ter tesão por folha.
Isso seria uma parafilia, algo que está muito fora do que seria. O transtorno parafílico, ele entra quando aquilo causa prejuízo. O sujeito pode ter a parafilia da pedofilia e não ter o transtorno. Então, inclusive 50% da ideia das pessoas que têm a pedofilia, eles não cometem abuso. Eles não cometem o crime. Então, eu tenho desejo com aquilo, é algo que ele não consegue explicar, não aconteceu, e eu não necessariamente vou abusar de crianças. Eu recebo, muitos pacientes me procuram para lidar com essa questão. São pessoas que se veem com desejo em crianças e eles sofrem, eles morrem de medo de cometer abuso. Eles não querem cometer o abuso. Gabriela, eu sou pedófilo, eu fantasio com aquilo, mas eu não quero fazer isso com criança. E eu não saio de casa, eu me restringo. Tem um filme muito legal que mostra muito como é a ideia do transtorno parafílico, que chama O Lenhador. Se vocês quiserem saber como é que funciona a ideia do transtorno parafílico, o que mais se aproxima é esse filme. É bem legal. Ele mostra como que vive o sujeito que tem o transtorno. O transtorno é a pessoa que já cometeu o crime de abuso contra a criança. Então, a parafilia não necessariamente precisa de tratamento. Eu posso ter um desejo atípico, parafílico, e eu não tenho prejuízo, eu não agrido ninguém. Então, o que vai diferenciar a parafilia do transtorno é ter a parafilia e cometer o ato, e causar prejuízo para alguém. É o que vai diferenciar. E aí tem-se até uma discussão hoje em dia da ideia de se parar de usar o termo parafilia e fetiche por conta do peso, do estigma social que tem em cima das práticas sexuais. Por que eu vou chamar de fetiche eu me excitar por pé? Por que isso é esquisito? Por quê? Só porque não é heteronormativo? É um pé, eu me excito, a minha parceria consente, eu gosto daquilo. Por que eu sou um fetichista? Por que eu sou um parafílico? Então, tem-se um termo que usa mais adequado para isso, que é o kink. Então, ao invés de chamar essas práticas, se vocês virem por aí na internet e tal, vai ter uma prática kink, uma exposição, não sei o quê, uma apresentação kink, eles usam que é como se fosse um termo para suavizar essa ideia de fetiche, desse peso em cima. Porque quando a gente fala em fetiche, tem uma ideia, fetiche, essa pessoa tem fetiche, ela deve ser esquisita, ela tem alguma coisa estranha. Não. Aí a gente usa o termo kink, que seria algo como se fosse algo que faz uma dobradura. É algo como se fizesse uma curvatura a respeito da prática. Só algo à parte da sexualidade humana, não necessariamente algo sujo, errado, além. Então, essa é a diferenciação que a gente tem.